Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast do Filho Próspero. E hoje nós temos um convidado especial que já já você irá conhecer. Nós vamos começar, como sempre, falando dos nossos patrocinadores. Vamos falar da Zora, especialista em funcionários de IA. Se você tem um negócio que você precisa de funcionários atendendo dentro do seu WhatsApp, Instagram, site e até o Messenger, é possível fazer através de inteligência artificial. Você pode escalar o seu negócio. Também temos a loja D, onde você encontra de tudo. Você vai encontrar lá desde produtos físicos, como roupas, como suplementos, enfim, você vai encontrar de tudo. É a loja D. Temos a ótica Golden Vision, lá onde você faz os óculos com qualidade, um excelente atendimento e o preço magnífico. Se você falar que veio através do Filho Próspero, aumenta ainda mais os seus descontos. Temos a agência de marketing Designo, que tem cuidado aí dos nossos logos, capas e também agora até a capa do YouTube, a Designo tem cuidado. Eles fazem uma excelente arte, um excelente trabalho na questão do marketing digital pra gente. Não podemos deixar de falar no nosso curso Prosperidade com Propósito. Se você quer aprender a gerir suas finanças e todo mês, quando chega dia 5, no dia 7 já acabou o dinheiro, tenho que te dizer que você precisa aprender a gerir melhor esse seu financeiro e através de princípios você pode aprender a gerir. Não podemos deixar de falar do canal do meu irmão aqui, do Júnior Saltério, que toda segunda-feira tem um vídeo de palavras excelentíssimas, com qualidade. E você pode até sugerir vídeo que o Saltério vai lá buscar o conteúdo para te explicar, tá bom? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, comenta aqui o que você vai achar do nosso convidado, da história dele, se te inspira, do que você pegou de insight. E agora eu vou passar a bola aqui pro meu amigo Júnior Saltério. Ok, lembrando que o propósito principal dos filhos prósperos é transmitir a palavra de que só Jesus salva. Amém? Estamos aqui com o Júnior, eu fiquei com o privilégio de apresentá-lo. O Júnior é pai, esposo, ele é professor, educador, formado em educação física e é um dos proprietários da Brazucas Juniors Academy, ok? Que é uma escola de futebol para crianças de 6 a 13 anos. Júnior, seja Beleza? bem-vindo, pode se apresentar, Tudo pode certo. aí falar um pouquinho de você, fica à Antes, vontade. antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de ser convidado aí para poder bater esse papo com vocês e tal. De antemão, já vai lá, né? A gente ficou um pouco nervoso e tal, porque a gente tá tendo uma experiência nova e tal, mas agradeço o Thiago, agradeço o Júnior. Dá um abraço lá já no Joãozinho já, Sim, né? pode Joãozinho, deixar. nosso parceirinho lá. É, a gente falar um pouco da gente é um pouco, né, difícil, né? Geralmente a gente não tem cotidiano de falar um pouco da gente, mas a gente vem trabalhando com a galerinha lá do Brazuca Juniors, né? Que é um projeto novo, né? A gente começou essa ideia aí desse projeto. Foi um sonho nosso desde 12, 13 anos atrás, desde a época que que eu tava ali já trabalhando essa possibilidade de me formar em educação física e tal. Então é um sonho já antigo e agora Deus colocou no nosso coração da gente poder falar um pouco do amor de Deus para as crianças através do projeto, mas Legal. também com o propósito de desenvolvimento também do esporte que eles estão atuando ali no momento, né? E de antemão já também agradecer a todas as pessoas que colaboram a gente, antes que eu esqueça, não sei se eu Uhum. posso nem falar, posso falar? O Pode, pessoal colabora pode, com a gente, claro. né? A gente não começou nada do nada, né? Na verdade, Deus foi o primeiro mediador, nosso primeiro apoiador foi Deus, porque ele tá à frente de todas as coisas. E depois veio a galerinha aí, né? O pessoal do Colégio Evolução Mais, que é um pessoal que me ajuda demais lá, né? Que é um colégio da região, que na verdade se iniciou por causa disso mesmo, porque tinha crianças lá da região, lá, né, que eu já trabalhava no colégio, aí a região tinha uma quadra e a quadra
próximo lá do colégio estava vazia e a gente começou a perceber que algumas crianças queriam treinar mais, e aí acabou descendo lá para quadra. E aí acabou andando o projeto. Então o pessoal do Colégio Evolução Mais me deu uma força muito grande. O pessoal da Climatizar, né, da empresa de refrigeração, que é o Fera lá, que é o Rodrigo. O Rodrigo que me ajudou muito nesse projeto. O Rodrigo é dono da Climatizar, junto com a Alice Stores também. Então tem uma porrada de empresa aí. Bem, depois a gente vai agradecer, não sei se dá pra falar no decorrer, mas a gente vai falando depois, né? O pessoal do Sucatão, a Andrea também, né? O pessoal da Design Gráficos lá da Granjeiros também. E-commerce, o pessoal da importação e-commerce também, MCI, Válvulas também, que é o pessoal, que são os pais que lá da escolinha que tem a empresa que puderam ajudar a gente e abraçar essa causa, né? O pessoal da Ney Bar também, que é o local lá que cuida dessa parte da lanchonete. Você chega lá para comer um lanche lá, tem um lanche pro pessoal comer lá, então o Ney cuida dessa parte. Bom, tem uma galera aí que aí, de repente, mais à frente a gente vai estar falando também. Sim. Grandes parceiros, no caso, né? Ninguém constrói nada sozinho. Né? Ninguém constrói nada sozinho. Na verdade, a gente tem um apoio aí de uma galera que vem nos ajudando. E aí, esse projeto não começou lá sozinho. Eu fui desenvolvendo com o professor Amaral, que eu vou fazer uma ressalva muito grande ao professor Amaral, que trabalha comigo em outra empresa também, que é a Lexport, onde eu trabalho. Ainda trabalho lá, então o Brazucas ele ainda não caminha sozinho, eu trabalho em outros lugares também. E eu sou eternamente grato, já desde de mão agora, a agradecer ao Júnior da direção lá da Lexport. Os Júniors vão dominar o mundo. Júniors vão dominar o mundo. O Júnior é dono do Beach Club de Coatira lá, né? E também ele é o diretor da escola Lexport, que é onde iniciou tudo, né? Foi onde eles me abraçaram. Sou eternamente grato. Logo no começo, quando eu estava estagiando, que eu ainda estava lá no Caraquaquá aprendendo tudo, e eles me abraçaram para começar a estagiar. Até clandestinamente, porque a gente, estagiário, não pode colocar muita mão na massa, né? Mas ali no meio do caminho a gente, né, já com experiência do futebol, porque eu desde os 17 anos eu jogo, desde os 12, 11 anos a gente já atuava em escolinha, já fomos para seletivas de clubes, né? Flamengo de Guarulhos, Portuguesa, já rodamos o mundo, já fomos para São José, atrás de oportunidade para jogar, e vai chegar uma hora que a gente para, né? Que aí a gente decide trilhar outros caminhos, a nossa cabeça vai amadurecendo. Aí depois eu parei com 16 para 17 anos, né? E aí, com 17 anos, aí 19 a gente começa a pensar nessa vida acadêmica, o que seria legal. Aí eu fui pro ramo que exatamente eu fui instruído por pessoas ali, né? Que me instruíram no meio do caminho, professores assim como o Júnior também, que provavelmente já foi também, a gente conhece, né? Pessoas que foram influenciadoras ali na nossa vida, né? Eu tive o professor Alain, o professor Marcelo, da Escola de Chute Inicial, daqui de São Miguel mesmo, são pessoas maravilhosas, que aonde eu vou eu falo, aonde eu vou eu menciono, porque são pessoas maravilhosas que me instruíram, né, para o ramo esportivo, porque a nossa geração teve uma geração muito difícil, né? Foi uma vida muito difícil nessa questão humilde, a gente menino de quebrada, então a gente teve várias possibilidades de ser muita coisa ruim. Sim. Né? E a gente poderia ter ido por outros caminhos, mas graças a Deus, né, em direção da nossa família, essa questão estilo de vida, né, evangélica que a gente adotou para nossa vida. E isso acho que colaborou muito, mas colaborou também muito para também os professores que eu também estava ali sendo engajados ali, né, apoiados por eles ali, eles me derem esse norte, que se eu não pudesse ser atleta de futebol, eu poderia ser o que eu pudesse ser, contando que você fosse honesto. Sim. E aí, esses professores nos direcionaram e a gente... por muito tempo ali, eu fiquei jogando no projeto deles, aqui em São Miguel. E depois eu fui estudar educação física, né? Aí depois da educação física, a gente... comecei a estagiar lá na Lexport, que é a empresa que fez eu desenvolver conhecimento, fez eu desenvolver experiência para poder atuar no ramo, né, infantil, público infantil juvenil, que é o público que a gente trabalha. E isso colaborou demais
para que eu pudesse um dia pensar e sonhar em ter o meu projeto próprio, né? Que é o Brazuca Juniors Academy, que está se desenvolvendo pela graça de Deus primeiro. Nada nosso. Nada nosso. Quando a gente começou, e aí, não sei se vocês vão acabar depois falando sobre isso, mas depois a gente pode falar como que ideia, né, que teve, né, como que a gente teve essa ideia, como foi o nome, né, a gente tá mentalizando isso. Então, a primeira, a gente ia perguntar justamente isso, como nasceu, né, o sonho, você já falou um pouco já, falou do sonho, explicou, como que nasceu essa escolinha de futebol, e foi algo que Deus colocou no seu coração, isso você já respondeu, falou que Deus colocou no coração de vocês, ou foi acontecendo naturalmente? E foi um pouco de tudo isso aqui, no caso, né? Mas fala pra gente a ideia do nome. Como surgiu? Então, como surgiu? A ideia do Brazucas, ela assim, né? Juntamente com o professor Amaral, que foi meu parceiro ali de ideia no começo, né? Há pouco tempo atrás, menos de um ano, né? Acho que assim, né? depois o Amaral, ele teve outras, né? Professor Vinícius, né? Professor Vinícius Amaral. Ele teve outros planejamentos depois, né? Até então, agora ele vai abrir até a própria escola dele, né? E graças a Deus, né? A gente torce para que a pessoa tenha sucesso também em outra instituição, né? Que a gente mentaliza. E deu certo, deu certo. Tá dando certo agora o projeto dele. Vai começar agora também em julho, né? Até fazer um atento pro pessoal lá da região lá da Vila Granada, Guilhermina Esperança, né? Que agora a escolinha dele também vai abrir, então eu torço muito pra ele, que é um irmão meu, assim, do coração mesmo. Foi padrinho meu de casamento. E então, na ideia, né, no começo, a gente tentou, né, popularizar. Por exemplo, a escola de futebol existem várias em São Paulo, mas a ideia é de popularizar. Parte com a ideia do Brasil, porque é um nome popular, né? Se chama a atenção do público infantil. Precisa ser um nome bem comum, um nome que vai cair na boca do povo fácil, porque a gente precisa disso para distinguir, para sair um pouquinho do comum de todo mundo. Né? No comum, então a gente colocou o nome do Brasil. O Brasil atrai a todos, atrai a gregos, atrai a troianos. Então a gente decidiu colocar Brazucas, né? Pela ideia. É um nome que pega popular. Né? E a Thalita também, que é minha esposa, me colaborou demais no começo, né? Principalmente no desenvolvimento do logo. Né? Fazer um logo criativo, para fazer um logo que vá chamar atenção também, que seja um logo também feliz, né? Porque tudo é detalhe, né? Na hora que você vai imprimir um negócio, né? Você vai colocar em prática o negócio. Então, é aí uma coisa que a gente bate muito na tecla, eu falo muito com a minha esposa também, referente a isso. Minha esposa atua efetivamente assim no projeto. Ela é da parte do atendimento, e atendimento é importantíssimo no negócio, né? A forma humana que você conversa com uma pessoa que está chegando a primeira vez na escola é importante. Se você não falar, não atrair a pessoa, se você não abordar corretamente a pessoa de acordo com o que ela aparenta ali para você no começo, né? Tem pessoas que chegam mais fechadas para matricular seu filho na escolinha, tem pessoas que chegam mais, não vejo a hora do meu filho começar, tem pessoas que chegam mais pé atrás, e a Thalita sabe lidar muito, filtrar muito bem isso aí, essa questão do como lidar ali com um pai ali que chega ali no começo. E logo no começo ela falou assim, olha, a gente tá começando com 5 bolas. 5 bolas. Simplesmente. 5 bolas e mais nada. Nós tínhamos R$1 no bolso para começar a escolinha. E por isso que eu falo que assim, não é da boca para fora, não é demagogia porque o canal é Filho Próspero, não é? Deus estava na frente mesmo. Porque vai no contexto histórico todo. Os números não favorecem, né? Neguitinho de favela. Falou querido. A pessoa olha, bota muita fé. Aí a vida vai te dando vários tropeços. Aí você, né? Você e só e sua mãe na correria da vida. O Júnior conhece minha família. Pode bater o martelo aí, o Júnior sabe de tudo. Assim, né? No geral, me acompanhou por muito tempo lá na igreja Batista lá. E eu e minha mãe na correria, e a vida foi assim, vivendo na comunidade da Zona Leste. Aí quando você chega pro mundo, né, você cai de braços, às vezes você precisa cair.
né, pro mundo e ver se vai dar certo ou não. E apostar, mas primeiramente apostar, mas já saber que Deus está na frente de tudo. Que se for da vontade dele, vai ser. Isso. Né? É sobre isso. Amém. E o pai ou o adolescente, a criança que tá assistindo agora, provavelmente ele já foi lá no Insta e tal, mas fala pra gente aí o local, onde é? E aí? Onde a pessoa vai lá se Onde a pessoa matricular? faz pra se matricular? O onde é a Brazucas, escolinha? o Brazuca Juniors, ele tá localizado na região... É que ele é um pouco dividido, né? Ali eu posso dar vários pontos de referência. Posso dar a referência da Patriarca, um pouquinho mais distante para quem vem lá no metrô, né? Na Zona Leste ali, né? Zona Leste 1 ali. Sim. Então, Patriarca, mas para quem vai de ônibus daqui de São Miguel, por exemplo, vai cair para... É importante descer ali acho que fica mais fácil descer na Curva da Morte, que é ali na Avenida São Miguel. É a Curva da Morte, mas o local é legal. Você desce ali na Avenida São Miguel, que é um cruzamento que é a Curva da Morte ali, com a Imperador, né? E aí você fica ali perto do Jardim Três Marias, né? Que é a Rua Antônio Machado, 84, o Jardim Três Marias. Ah, legal. Três Marias eu conheço. Que é próximo... Ali Ponte Rasa e cai ali pra dentro, ali pra Jardim Três Marias. Entre a Patriarca e a Penha, no caso. Entre a Patriarca e a Penha, mais ou menos. Isso, pouco antes da Penha. Legal, muito bom, né? Assim, aproveitando o momento, antes que eu esqueça, tem até um presente pra vocês. É nada. Que isso. É só Olha uma simbologia só. Vou até mostrar pra vocês aí. Que Que isso. show. Nossa camiseta de lembrança pra vocês hora. aí do nosso projeto lá. Vamos mostrar, segura aqui uma mão, mostra. Não, põe pra cá assim. Pra câmera ali, né? Tá Vocês certo. vão colocar no quadro de vocês lá, pô, no podcast, lá depois de vocês lá. Conseguiu pegar aí, Vitão? Essa. Valeu, Vitão. Obrigado. Bota na parede, hein? Obrigado, pelo hein, meu? presente. Esse é o Obrigado. primeiro entrevistado esportista que trouxe a camisa pra Sim, vocês. Ele esquece, vocês vão exatamente. entrevistar vários ainda, mas esquece do primeiro. Muito Exatamente. obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. Vou deixar aqui, ó. Quando vocês conquistarem o mundo afora. Amém. Feliz. E aí amém. tá os nossos amigos, né, que nos eu ajudam, né? percebi ali, Climatizar. Climatizar. Foi o primeiro que, né, o nosso parceirão lá, o Rodrigo da Climatizar e a dona Kátia, era lá do Colégio Evolução, que impulsionaram pra gente lá quando foi a primeira demanda de uniforme lá. O pessoal Isso. ajudou a gente lá, contribuiu muito pra que a nossa camisa ficasse bonita aí também, né? Isso. Bem Muito bom. Brasil. Muito show. Muito linda mesmo. Parabéns. Eu queria entender assim, você falou que você jogava desde pequeno, certo? E alguém da sua família vai jogador, te influenciou? O meu tio que faleceu, né? Meu tio Severino, que já foi pra glória já, né? E foi meu maior mentor foi meu tio, né? Uma pessoa que me estimulou muito a correr atrás dos meus sonhos, independente de qual fossem eles. Ele foi uma pessoa muito ligada ao esporte também, né? Jogou muito futebol também, não chegou a profissionalizar, mas ele induziu bastante para que eu pudesse também estar estudando e também dentro desse ramo esportivo também. Então ele influenciou bastante nessa parte aí. E aí depois, né, a gente foi mais influenciado pelos professores também, né? Os professores teve uma parte muito grande, mas o meu tio foi onde influenciou bastante ali, o tio Severino. Você citou sobre a questão financeira no começo do Brazucas. A escola tem quanto tempo? A escola ela começou em setembro, então ela tem... Vai fazer um ano? Vai fazer um ano ainda, não tem um ano. Legal. Então é assim, a gente acredita que o projeto vai se desenvolver cada vez mais. A gente começou com uma turma. Tinha uma turma só, a ideia era ficar uma turma só e acreditar que daqui a um ano a gente poderia fidelizar duas turmas lá na região, na comunidade. Certo. Hoje em dia, hoje a gente está indo para a terceira turma. Legal. Terceira turma, E nem em menos deu um de um ano ano. ainda. E aí a gente sabe que captação, e quem é do esporte, que vai acompanhar depois esse vídeo, sabe o quanto é difícil você matricular um aluno na sua escola. O quanto é difícil. Quem trabalha com essa questão de matrícula, de necessidade de poder matricular aluno, a gente sabe que é muito difícil. É muito difícil. Fidelizar um aluno, fazer com que ele goste do ambiente, fazer com que ele goste da sua seu método pedagogia, do seu método de método trabalho. Então é difícil. A gente
bateu 30 alunos da primeira turma, e aí em 3 meses foi coisa da gente abrir a segunda. Olha. E aí agora a gente vai fazer um ano aí, a gente vai abrir a turma dos babies, que é Ô, de louco. 5 e 6 anos de idade. É a turma que o calção fica lá na canela Certo. e a camiseta fica abaixo do antebraço. Eles correm no gramado, parece um monte de formiguinha, né? Então a gente vai iniciar essa turminha de sábado lá. Vai ser um desafio pra gente, porque 5 e 6 anos de idade a gente sabe que é correria. É muita energia, né? É muita energia. Eles vêm com gás Demais. todo. E aí tá sendo um desafio. A gente tá entrando pra terceira turma agora em menos de um ano. E o projeto não era esse. O projeto é o seguinte, ó, primeira, vamos pra segunda, quando Deus oportunizar. Mas se a gente ficar em um ano com essa turma, uma turma só em um ano, pra nós que começamos do nada, igual eu falei, nós tínhamos 5 bolas pra começar. 5 bolas amarelas, 5 bolas vermelhas, né? 10 bolas. Pra gente, se a gente fidelizar aqui, tiver um ano segurando a molecada, nem aderindo muito, mas segurando a molecada, pra gente tá ótimo. Bacana, Não, aí bacana. agora a gente tá indo pra terceira turma. Terceira turma e o Estamos baby. quase lá com 50 alunos, 60 alunos. A gente tá num projeto ainda, ele é pequeno, mas é um pequeno pra quem nunca, né, igual eu falei, nunca pensou em nunca ter mais do que já tem. Então, para nós, a gente já tem... Na verdade, a gente se considera vencedor. Sim. E quando você fala turma, quantas pessoas são na turma? Quantas crianças? Umas 26 crianças por turma. Gente. 26, uns 25 por turma. É, gente. Com a bola na mão. No caso, 2 times, né? E com a bola na mão. Nossa, Né? Criança bola com na a bola na mão. Não, bola na mão. Bacana. Mas falando de empreendedorismo, qual o maior medo você teve, assim, quando foi iniciar? Qual o maior medo que você tem? Algumas pessoas têm medo das finanças, outras têm medo, poxa, se não der certo. Teve algum medo ou, tipo, não, você foi assim, tranquilão? Tem até um vídeo que eu acho que eu vi essa semana, que aí parece que era combinado, né? Deus mostrando pra mim. Explicando essa questão do medo, né? A gente falava com o ser humano, né? Tem alguns estudos que cientistas, né? Os americanos fizeram com as crianças. Aí colocaram as crianças lá num bloco, assim, né? Fechado, com um monte de cobra dentro. Aí as crianças estavam lá dentro. E colocaram as cobras dentro e os pais ficavam, né? Analisando. Não sei nem se o vídeo, de fato, é verídico. Mas aí chegou fechar ali da ideia do vídeo, era mostrar, né, que assim, o ser humano, ele quando ele nasce, ele só tem 2 medos, medo de altura e medo de altura e medo do toque, né, assim, do contato, contato físico, que assusta a pessoa, né. Esses são os medos que a gente tem logo no começo. A gente vai desenvolvendo os medos durante a nossa vida. Ou porque a gente ouve alguma coisa, ou porque alguém fala alguma coisa pra gente, a gente acaba deixando aquilo na nossa cabeça se corroer, ou pelo que a gente viu, ou porque a gente escuta, ou pelo que a gente vê, ou pelo que a gente fala mesmo através da nossa própria boca. Então a gente tinha vários medos, principalmente pelo que a gente ouve quando você vai começar um projeto. Ninguém vai falar pra você assim, vai falar assim, não, daqui a um ano... facinho, né? Vai ser molinho. Vai ser molinho. Você vai dormir todas as noites A gente tranquilo. usa, né, às vezes, a gíria, né, do futebol, né? Vai ser molinho, vai ser teta. Não vai ser teta, não, cara. Não vai. E aí todo mundo brota muita coisa, né, na sua cabeça, achando que você pode começar, que você tem até talento, mas a maioria das vezes, né, você ouve coisas que você não vai conseguir, você não evolui na vida, né? Você não vai evoluir, né? Como eu ouvi muitas coisas assim, referente a pessoas que eu nem acreditava que poderia falar isso pra mim. Mas a gente, igual eu falo, né? A gente coloca Deus na frente, os medos, a gente tem os medos, mas aí de tanto tempo de experiência antes de começar o projeto do Brazucas, a gente também tá já meio esperto como que pode acontecer ou não, pela experiência que você já tá atuando em outro lugar, né? Então, por exemplo, como eu trabalho muito tempo lá, ainda na Alexport, então muita coisa que a gente já viu de acontecer, que frustra, que erra,
que pode acontecer de errado, Sim. aí você começa a pensar que se for no seu projeto, você já tem mais ou menos um parâmetro de como resolver certas situações, né? Por exemplo, a falta de dinheiro, a falta de recurso, né? O que pode possibilitar, que forma que eu posso propagar uma situação, como que eu posso fazer com que a escola dê faturamento, né? Falando essa parte financeira, que é mais a Thalita, né? Que poderia falar que ela cuida muito mais dessa parte financeira do que eu. Mas possibilidades de como fazer a escola girar, tirar um lucro a mais, fazer uma festa para as crianças, por exemplo, da onde a gente vai tirar recurso, né? Então a gente se apoia muito na galera que nos ajuda, né? Nos patrocinadores, para a gente poder também ter esse recurso, né? E a gente tenta transferir de alguma forma, né? Nas redes sociais para os nossos apoiadores, que eu falo muito isso para eles, para quem nos apoia. Falar assim, ó, na verdade vocês estão mais me ajudando do que eu ajudando vocês. Porque uma coisa é você colocar a sua marca na frente do estádio do Corinthians, do Flamengo. Uma coisa é você colocar no Brazucas, que é um projeto novo. Sim. Que ainda está idealizando, que ainda está começando. E aí a gente se apoia nessas pessoas que nos ajudam quando a gente tem medo. Né? Quando a gente tem algum receio, quando a gente acha que vai acontecer alguma frustração, algum erro. Então a gente se apoia bastante, né, nessa galera. É um recurso pra gente poder, né, quebrar esse vínculo aí. E esse foi o seu primeiro empreendimento? Ou você já empreendeu de outra forma, sei lá? A gente, de fato, assim, empreendimento mesmo, que você coloca a mão na massa, que é seu mesmo, é a primeira vez. Mas a gente já fez de tudo na vida. Já vendeu sapato, já vendeu vender roupa, coisas, tá? Porque já vendeu vendeu... docinho, já vendeu o que você imaginar, a gente já fez aí com o nome nosso mesmo assim. Não, mas já vendemos tudo. Não, muito legal, porque o Filho Próximo eu entendi. Você falou do medo aí, isso aqui você me lembrou Adão e Eva, né? Porque assim, quando você não tem conhecimento, né? Eles não tinham conhecimento, então eles não tinham medo de Deus ver eles nu, né? E você fala assim, a gente quando bebê não tem medo, não tem um monte de medo. Aí no empreendedorismo, quando você começa a empreender, as pessoas colocam medo, ou, que nem você falou, a gente ouve de outros empresários, é difícil, não sei o quê, vou trabalhar 16 horas, vou trabalhar 18 horas, e aí você pensa, como que eu vou pagar as contas? Aí vai pensando nessas coisas, mas você teve a coragem de enfrentar todos esses medos, né? E ainda tá incentivando, né? Acho que você falou que é Amaral, né? Amaralzinho. É o Amaral também, que é seu amigão, o braço, né? Também é partir pro Assim como vocês, assim. partir pro empreendedorismo, né? Então isso é sensacional, né? Agora eu queria entender por que você escolheu a idade de 6 a 13 anos. Então, a idade foi porque, assim, é mais uma questão pedagógica, né? A gente acredita que essa é uma fase de formação, né? Até o último treinamento nosso ontem, a gente acabou fazendo algumas gravações lá com o Yuri também, fazer um atento, o Yuri, que é meu parceiro, ex-aluno meu, e hoje ele tá atuando comigo lá na quadra, né? Ele tá se formando em Direito, vai começar agora também, né, na área da educação física. Então ele começou a estudar Direito e agora ele tá mentalizando também educação física a partir da ideia que eu chamei ele para contribuir. Ele também está mentalizando em tentar fazer educação física também e tentar conciliar. Eu quero ver como ele vai conciliar os dois. Eu acho que ele vai ser um advogado esportivo. Da área do esporte. Então, pronto. Eu falei para ele, quando eu tiver perreio, tiver problema, eu vou chamar você. Precisar fazer o contrato dos seus fazer o meninos contrato com o dos Corinthians, com o São Exatamente, Paulo. já trouxe ele com essa ideia, eu acho. Deixa Tem um ele advogado. mesmo. Tá vendo, né, Yuri? Depois você... Isso aí direito pra gente. Mas contribui demais lá e ele tava gravando a gente, né? Nessas idas e vindas de treinamento lá. A gente tava falando sobre a importância de abranger cada tema de aula, cada treinamento, conforme a idade. Então, é mais uma questão pedagógica mesmo. De entender que 6 a 13 anos é uma hora que ainda está em muita formação e absorção de formação. Então, isso também trago também esse pensamento de outros mentores e outras pessoas da área também que me ajudaram muito, né? E eu acompanho muito, que é o Leandro, @LeandroOno, aí não sei se de repente o pessoal depois ver. Leandro Ono é uma referência hoje do esporte, do alto rendimento também, né? E
quando a gente fala sobre alto rendimento, fazer o garoto evoluir a alta performance, ter um alto nível possível. E a gente Legal, tenta fazer isso com os entendi. garotos, mesmo que quando eles chegam lá extremamente ainda crus, sem ainda a vivência nenhuma do esporte, a gente tenta Entendi. extrair o máximo possível que eles possam, mas não para que eles possam se comparar aos outros, mas para que eles se comparem a eles mesmos. Então a idade ainda é uma idade que a gente consegue apertar muito o cinto ainda. Consegue estimular muita coisa que depois... desculpa, Leandro Ono e Bruno Nunes também, que é uma das referências da área do esporte. Como que é? Leandro? Leandro Ono. Ono. É ONO. E Bruno Nunes também. São pessoas maravilhosas que ajudam a gente. Ainda não tive a oportunidade de poder participar dos cursos e certificados deles, mas fé em Deus eu consegui participar. Que são pessoas incríveis da área e quem também precisar de referências para poder... que atua no ramo esportivo também, me procura esses caras aí. Esses caras são as feras da atualidade, né? Que eles fazem direto aquela jornada esportiva, a jornada experience deles lá, né? Que podem contribuir para a melhoria da evolução do que vai ditar, né? Dentro do seu ramo, ou escola de futebol, ou área do personal também. Porque a gente trabalha também com isso, não trabalha só com a escolinha. Sim. Trabalha com garotos do alto rendimento também, que estão em clubes. Legal. Né? Esporte Clube Guarulhos, tem meninos que estão no Esporte Clube Guarulhos, tem ex-atleta também que tá no Corinthians hoje, o Breno Bidon foi aluno que também teve uma pequena passagem lá na escola da Alex Sport, que a gente trabalha já há muito tempo. Então, o Breno Bidon é atleta profissional, é atleta titular do Corinthians agora no momento. Então, mandar um abraço pro Breno lá, que ele sumiu, sem vergonha, viu? Um abraço, Ficou Breno. ficou famoso, Sumiu. Breno, não uma sumida, mas fé em Deus vai aparecer quando puder, né? Então tem outros garotos, né? O Gustavo Neres também, que tá jogando também ainda. Gustavo Neres, profissional, Nathan Zamit, tem alguns meninos, né? Nathan Zamit tá em Santa Catarina. Gustavo Neres está aqui em São Paulo, Nathan Zamit está em Santa Catarina. Então tem alguns meninos que já passaram lá pelas nossas instruções, né? Sim. Minha e de outros professores também, que era da Alex Forte, que estão rodando a mundo afora e estão lutando aí, né? Sim. E estão jogando. Então essa ideia da concepção dos 6 a 13 anos é mais por isso mesmo. Essa questão mais pedagógica. Para saber que até 13 anos ali, 13 até 14 anos, a gente consegue fazer com que os meninos eles se desenvolvam até certo ponto para a gente passar esse garoto com 14, com 15 anos de idade preparado, pelo menos com o básico das demandas esportivas que a gente oferece. Ok. Então, por exemplo, 12, 13 anos, a gente sabe que o garoto começa a criar bigodinho, puberdade, o bigode tá mais grosso, quer ser um bigode um pouco mais grosso que o seu. Então já não é uma hora mais, né, com 15 anos de 14, 15 anos de idade, até 14, beleza. Mas 15 anos de idade é a hora que o menino ele já fala assim, ó, eu consigo dar pulos mais altos. Né? Vai precisar ter uma oferta. E a gente não vende um produto mentiroso. E a gente não deve fazer isso. Se a gente, igual eu falei, né, no vídeo, dos 6 até os 13 anos, aí a formação é a parte ali até 6, 7, 8, 9 anos de idade, é muita iniciação. Muita coisa nova para eles, né? 10, 11, Certo. 12 até 13 anos é muita continuação do que aprendeu novo, mas é mais, como eu posso dizer, 11, 12 anos aprimoramento do que aprendeu. Então tem a fase da iniciação e tem a fase do aprimoramento. Legal. E depois do aprimoramento, esse garoto precisa criar asa, ele precisa jogar em outra modalidade, talvez um pouco mais aberta, porque ela é futebol society, né? Então Sim. é espaço reduzido. Então com 15 anos ele vai precisar ter envolvimento espaço. com um clube que vai poder, de repente, proporcionar para ele. Mas Ou isso- ele vai pro profissional ou não vai. Então a gente... chega com 15, 16 anos, pra gente já não é tão viável estar com o garoto. Mas a gente Certo. se indica pra ir pra outros lugares, assim como foi esses atletas que eu falei. Legal. Indica os próximos estágios, né? Exatamente. Pelo que você falou, liga muito o ministério aí com o negócio, né? E você, como que é isso pra você aí? Porque eu entendo que essa fase que você falou é a fase da adolescência, né? A fase da rebeldia, nós até veio conversando sobre isso, né? A frase que
a fase que os homens querem mostrar Cada que... vez tá mais precoce, viu? que os homens querem Falei mostrar 15, que é mas forte. eles com 11 anos, eles já são homens já. Não Exatamente, adianta. É. Já quer conquistar as meninas, quer Já dei esse papo lá. quer ganhar os Tem. corações, né? É, tem uns garanhãozinhos lá, sabe? 12 anos, eu falei, professor, eu tô apaixonado. É muito engraçado. É muito engraçado. A gente passou por isso, Passamos né? por Queria isso. aí arrumar o topetinho mais bonito, É passar verdade. perfume. Exatamente. Eu até tava falando pra ele que no pré eu já queria encantar as meninas, ó. No pré. Não sabia nem o que era Não nada. sabia. Não sabia o que era minha nada. molecada tá mais agora. Agora eles estão nem mais sabia ainda. escrever. Não sabia escrever, porque é no pré, né? Eu nem sabia escrever, então. Como é que é isso aí? Negócio e ministério. Como que você vê o Brazucas? Então, a gente tenta ser a nossa própria vida, a gente precisa ser um próprio ministério, né? Eu não fico cantando de galo que sou cristão para todos, né? Mas através do nosso comportamento. Sim, A gente claro. tenta demonstrar a Deus através da nossa vida, para que os meninos possam ver. Legal. Para que as pessoas que acompanham a gente ali, apoiadores, pais, a gente possam ver que Deus ele é a base de tudo, né? E a gente respeita, porque assim, o Brazucas ele pode entrar uma pessoa de qualquer tipo de religião. Sim. A gente vai, quando a gente abre o Brazucas, a gente não tá Brazucas ou Alex Sport ou qualquer área do ramo esportivo, mas falando mais propriamente do Brazucas, a gente não fecha as portas para quem tem uma outra opção religiosa. Sim. Até Claro. porque a gente precisa ter as demandas, ter as contas. Não, mas nem faz sentido. E Até, nem faz sentido. nem a igreja não breca, né? A igreja também aceita todo mundo. Exatamente. Então Exatamente. a gente, né, não faz a exclusão de pessoas. Nem se é mais magro, se é mais gordo, se é mais moreno, se é mais branco. Então a gente deixa. É natural. A pessoa entra lá e as pessoas elas precisam ver, na verdade, quem é você. Só que eu acredito na ideia que quando você trabalha com um público que envolve várias outras religiões, a gente não precisa ficar colocando placa na sua frente. Através da sua atitude, através do seu comportamento, do seu jeito de falar, as pessoas vão entender quem você é e qual doutrina que você segue. Então eu mentalizo dessa forma. Sim, perfeito. E você mesmo falou aí sobre o mais gordo, ou o mais magro, o branco, o preto. Essa questão da inclusão e até questão de algumas crianças que precisam de alguns atendimentos especiais, né, que têm necessidades especiais, neurodivergentes. Vocês já atendem? Se não atendem, com certeza vai chegar, né, pessoas nesse sentido. Como que vocês trabalham a inclusão lá na escolinha, na Brazucas? Então, a primeira vivência que eu tive com criança com necessidade especial foi na Lexport, né? Teve alguns garotos que... Né, a Lexport é um caso muito incluso, né? Assim, muito envolvido com tudo que eu já tive como experiência, porque foi a empresa que eu tive muito tempo. Sim. É inevitável não falar, né? Sim. É inevitável não associar. E, assim, o primeiro momento foi lá. Então, já tivemos garotos com TEA, né? Com transtorno do espectro autista. Já tivemos garotos com dislexia, já tivemos garotos com déficit de atenção, e a demanda é muito grande. Não porque agora começou a acontecer isso. Isso já sempre existiu. Mas agora com mais estudo, mais capacidade de desenvolver, e as pessoas começam a captar mais, né? Entendi. Começam a desenvolver mais. Mas sempre houve uma demanda grande de criança com necessidade, né, especial. E a gente já tive crianças lá, né? E a gente soube lidar com essa situação. Não sozinho, a gente sempre precisa de um apoio. Então Sim. a gente não consegue tocar o treino e dar o treino para uma criança com necessidade especial. Seria romântico eu falar que não, é bonito, é fácil. Não é fácil. A gente não pode romantizar, e posso dizer por mim. Meu filho, ele é autista, né? O Junião conhece, o Dani. O Dani é autista, suporte 2. E se eu ficasse falando assim, é muito fácil, mas a gente não consegue, também seria mentira. Então, Entendi. assim, a gente precisa de apoio. Então, quem trabalha com criança de necessidade especial sabe que precisa sempre de 1, 2, até 3 pessoas quando tem a turma de treinamento para poder atuar. A gente precisa ir, graças a Deus, lá. A Thalita, ela consegue, né, pela experiência que a gente tem com o nosso filho, a gente consegue sim abordar e abrir, né, a escola para isso, né, para crianças com necessidades especiais. A gente não tem uma turma
específica para criança de necessidade especial. Até porque a demanda de horário lá no nosso negócio lá é ainda um pouco restrita. É um pouco difícil. Ah, sim. Mas, assim, se aparecer uma criança com necessidade especial, assim como meu filho já foi treinar lá, Legal. foi muito bem recebido, a galerinha entende, tem uma conscientização muito grande referente a isso. Não é fácil, torno a dizer, não é fácil, porque a gente precisa, sim, de pessoas para lidar com pessoas. Certo. Sim. Então, assim, independente de qualquer transtorno que a criança tenha, ou qualquer adulto tenha, o que vai solucionar, o que vai colaborar, o que vai ajudar, né, é ter pessoas para ajudar, pessoas com pessoas. Sim. Pessoas com capacidade, pessoas com paciência. Exato. Então o Yuri lá, ele é uma pessoa magnífica, né? O que ele fez pelo meu filho, né? Eu acho que ele é uma pessoa abençoada por Deus, assim, direcionada por Deus. Então, quando a gente tá lá, a gente tem... eu com as minhas limitações, minhas fragilidades, eu consigo. O Yuri também, mas a gente dá esse apoio para as crianças que chegam lá também com essa necessidade. Legal. A Thalita, ela trabalha na Brazuca com vocês. No Isso. caso, com você. Eu até peço perdão pra Thalita, porque eu comentei com a Fê, né, com a minha esposa. Eu falei, meu, podia levar os dois. Porque a Thalita tem o empreendimento dela. Né? A Thalita, ela já empreende. Não sei se ela tá empreendendo ainda, mas eu lembro que ela empreendia. Então eu até pensei em convidar os dois, mas eu não tinha ideia de que vocês dois trabalhavam juntos na Brazuca. Então, Thalita, perdão, haverá próximas oportunidades, se Deus quiser, e vocês vêm juntos, tá? Porque vai ser muito bacana. A gente pensa daquela forma, né? No começo, só a esposa, ela não é obrigada. Não, ela não era obrigada a abraçar esse sonho, né? E, na verdade, a Thalita, ela abraçou, ela apoiou demais, né? Ela teve já experiência já em escola também de futebol, porque ela já trabalhou uma época em escola de futebol também, na parte da secretaria. Então, ela tem uma facilidade muito grande de lidar com as crianças também. Então, a molecada lá adora ela. Gosta mais dela do que de mim, porque eu só dou bronca, né? O tempo todo, né? Eu dou, marca, pega, vai. E aí eu sou o emburrado lá. O Yuri e ela são os legais lá, né? Eu sou o chato. Tem que ter um chato. Tem que ter o tio mais chato. Tem que ter o chatão. E ela tem uma facilidade muito grande, né? De lidar e ela é altamente capacitada para poderia estar aqui no meu lugar, falando tudo que talvez melhor do que eu. Pode ter certeza. Benção. Pode ter certeza. Benção. Só vou pedir uma pausa aqui, um intervalo comercial. E aí o Thiago já volta aí com a pergunta. Vamos voltar em breve. Nós vamos falar da especialista em funcionários IA. Ou seja, são funcionários inteligentes, são inteligências artificiais que trabalha para você, viu, Júnior? Se você, essa demanda de atender pessoal no Insta, de atender pessoal no WhatsApp e tal, ela não só atende, como vende, como faz agenda, é todo o trabalho que a Zora pode proporcionar para os empreendedores, para os empresários nesse sentido. Temos a loja D. A loja D, ela é de tudo, desde suplemento a roupas. Ótica Golden Vision, você encontra lá no @ótica Golden Vision. Golden, né? Golden de ouro, né? GOLDN. Golden Vision. Agência de Marketing Designo, que tem nos ajudado muito. Tem feito as artes aqui do canal Filho Próspero. E nós sempre lembrando aí que o propósito final, o objetivo, a nossa meta, né? Alcançar aquela estatura de varão perfeito, como diz o apóstolo Paulo, que é levar ao mundo a mensagem de que só Jesus salva. Amém? De que Jesus te ama. Pode falar, Thiago. Próximas. Então, assim, eu joguei um pouquinho de bola. Você falou do Flamengo, né? Joguei no Flamengo. Olha só, essa eu não sabia. Flamengo de Guarulhos, né? Flamengo de Guarulhos, calma. Aí, ó. Não, mas a gente bateu lá também. Eu não conhecia, eu não sabia essa parte da história, Bati lá e voltei. Joguei lá, Bati lá e... Olha só, tá vendo? No Atlético Paulista. O Atlético Paulista daqui, que tem aqui também no centro de São Paulo. Legal. Eu queria saber assim, como que você lida, né, com os alunos lá em questão de... Porque na minha época, né, pelo menos o pessoal faltava bastante porque queria jogar bola, né?
todo mundo. Como é que vocês lidam lá com os comportamentos, né? Porque se for que você ajuda a organizar as crianças ali, vamos dizer, a conduta dela, né? Porque desde os 6 aos 13 elas vão aprendendo. Como é que lida lá com os alunos que têm nota ruim? Porque na época que eu tirava nota ruim, eu nem podia jogar o campeonato que antigamente tinha, né? Que é a Copa Brahma, né? Não sei se ainda Copa Brahma, Kaiser, aquela Tá. época, verdade. Agora não existe mais, né? Agora Sim. essas Copas que você citou agora, elas mudaram um pouco. Agora elas estão com outros nomes, né? Copa Pior, alguns nomes assim agora. melhor, né? Mudou um pouco. Lembrava muita outra coisa. Mudou, agora mudou um pouco, né? Agora tem a Libertadores da Várzea, né? Tem com outros nomes. Entra, né? Patrocínio, né? Aí as pessoas vão mudando. Mas, assim, a gente ainda não faz esse acompanhamento. Mas sempre esteve no nosso pensamento, até porque, como a gente é um projeto novo, Ah, sim. a gente tem muita coisa ainda que a gente tá no reboco, né? Falo, Não, eu sempre brinco, pessoal. A Falo, não, estrutura é importante. a estrutura é importante, mas eu acho que mentalizar essas ideias para que possa fortalecer, né, a criançada a ter esse comportamento melhor dentro da escola, sempre teve com a gente. Na nossa época teve muito. E não ia bem na escola, não treinava. É. Isso dentro de casa e também dentro da escolinha. Quando chegava na escolinha, falava, ó, tá com nota ruim, vai ter que voltar para casa, melhorar a nota, volta. Né? Hoje a gente bate um papo com os pais referente a isso, bate mais no pessoal do que no geral. Sim, né? sim. A gente pegar a nota de todo mundo, a gente ainda não consegue Ainda- conciliar sim, isso. não é. Então no começo. Mas na é estrutura. porque. Mas isso tá no nosso. Tá, os alunos tá no radar, né? Os alunos que estão nos assistindo. Já fiquem espertos. Fiquem espertos, porque a gente precisa mesmo fazer isso, que eu acho que é importante, que vai trazer essa virtude da disciplina. Né? Eu acho que é importante eles fortalecerem essa questão das Tá notas. caindo o boas. microfone? Das notas. Tá de boa o microfone aí? Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá tudo certo. Tá. Mas por que eu tô perguntando isso, né? Não, tá tranquilo. Por que eu tô perguntando isso, Júnior? Porque o sonho de todo pai é ver o menino jogando bola, né? Aí às vezes o moleque quer tanto jogar bola que deixa tudo de lado, né? E por isso que eu queria saber como é que você lida com isso, com essa expectativa do pai, do aluno, né? Porque às vezes o aluno acha que vai sair da sua escolinha e já vai virar um jogador, estrela, Neymar. Verdade. Não, melhorou muito, assim. A gente tinha muito problema com isso na nossa época. Na nossa época, assim, a maioria das vezes os pais, eles... assim, o garoto, ele... talvez poderia ser o sustento da casa né? A esperança da casa era aquele garoto que estava jogando. Financeiro, Tinha né? talento e poderia acontecer muito na nossa época. Não sei, Vixe, meu pai- você é a geração o quê? Eu tenho 31, sou de 94. 91, 94. De 86, eu Vai- sou o mais... O Junião é mais experiente, mas ali, a nossa ali, geração 9, 91, 89, né? Os pais colocavam muita esperança. Até 96, 97, 98, ainda teve muito essa visão ainda de que, por exemplo, ó, não fui jogador porque Não pude. não pude, tive não oportunidade. tive apoio, e aí nessa geração 9 e 1 sofreu muito com isso ainda também, que essa questão, vou ter que dar a vida, porque se não for eu que vou fazer minha família crescer, eu tenho que correr atrás do meu sonho, tenho que virar jogador, porque preciso, né, A gente só mudar via a vida só da via minha essa família. opção, né? Só via essa só tem a opção. Só via essa opção. E hoje em dia mudou muito. Ainda assim aparecem alguns pais ainda que a gente precisa brincar, conversar, trazer pro individual. E a união mesmo, assim como a gente tá falando. A gente traz muito isso, a gente precisa muito ser muito mais humano. Principalmente nessas questões mentais e de Que a pressão é desprender grande, né? os pais dessa visão de que o futebol, ele é ferramenta de educação. Primeiro. Segundo, fazer, né, que a gente trabalha com 4 pilares, né? De acordo com tudo que a gente foi aprendendo, os mentores que eu falei, tudo, a gente foi chegando a uma definição de proposta de trabalho, né? Que é para um garoto se desenvolver mental, cognitivo, mental, né? Que é fazer ele sempre acreditar por meio da fé, Certo. né? Por meio da fé, depende de qual fé, porque igual eu falei, a gente Sim, não tem respeita discriminação. todas. Sim. Obviamente. Talvez a gente não concorde com todas, mas a gente tem que respeitar todas. Sim, lógico. E
por meio da fé, acreditar que pode dar certo aquilo que ele está planejando Sim. dentro do jogo, né? Porque a fé anda lado a lado com o esporte inevitável. Você tem que acreditar muito que pode dar certo. Porque às vezes você não tá no melhor time, mas você tem que acreditar. Certo. E aí tem um cognitivo, que é tomar as decisões certas dentro do jogo. Se eu vou passar, se eu vou correr, se eu vou parar, se eu vou andar, se eu vou disputar, se eu não vou disputar agora, né? A hora certa. A parte técnica e a parte física. A parte técnica é passar bem, correr bem com a bola, cabecear bem, né? Chutar com a esquerda, chutar com a direita. E a parte física é melhorar, assim, né? As valências físicas, força, agilidade, essas coisas que envolvem e abrangem o esporte. Então a gente bate o papo com os pais, fala que tudo isso é o mais importante a ser desenvolvido. E depois deixar com que, conforme o tempo, né, explicar para eles psicologicamente e fisicamente que tudo pode acontecer e pode mudar. Um garoto com, igual eu falo, até a faixa etária de 13 anos, 14 anos de idade, ele pode virar pra gente e falar assim, professor, eu amo isso aqui, eu tô desenvolvendo muito bem, mas eu não quero mais. E aí você tem que respeitar. Mas por que, filho, você não quer mais? Porque, professor, eu comecei a achar outras coisas mais importantes na minha vida. Comecei a achar que, por exemplo, o estudo é mais importante. Comecei a achar que, sei lá, professor, eu quero virar influencer digital. Professor, eu quero virar artista, sei lá, né? artista, quero virar carpinteiro, quero virar ator, administrador de empresa, sei lá. Quero tocar a empresa junto com meu pai. Quero dar uma força lá pra ele, quero aprender o negócio que ele trabalha. Tem muitos meninos lá que, né, não é ninguém rico, mas tem muitos meninos que, por exemplo, o pai tem alguma coisinha, né, uma lojinha, alguma coisa, então eles querem se desenvolver pra isso. Dificilmente acontece, mas tem meninos que largam, né, essa questão. Em muitos casos, aí já aconteceu situações que o garoto simplesmente teve até mal súbito dentro da quadra, porque o pai pressionou o filho, e aí psicologicamente o menino não aguenta, aí teve mitou na quadra e tal. É difícil. E aí a gente protege. Sim. A gente às vezes protege o filho do pai. E às vezes a gente até pega em briga por causa disso. Falar, aqui dentro ele é meu. Aqui dentro ele tem que... Tá na sua responsabilidade. Tá na minha responsabilidade. Até, né? Sabe quando eu quero que ele vá lá com você? Quando ele fizer um gol, ele vai lá. Pula na grade. Faz coração pro pai. Fala que ama o pai. Né? E é isso que a gente espera dos pais. Que eles apoiem emocionalmente os filhos. Que aí ele não é a vida... é a vida deles. Então, eles que têm que aprender a direcionar o que eles querem da vida deles. Ninguém... É uma coisa que eu prezo muito quando a gente tem os momentos de avaliações. Né? Que tem os momentos que a gente traz os clubes para poder observar os garotos lá. Uau. A gente teve já esse ano. Agradecer também o Eduardo. Eduardo que teve com a gente. Eduardo... É o menino lá também do Red Bull Bragantino, que esteve com nós, observador técnico, que ele teve com a gente agora no começo, poucos meses atrás, agora acho que uns 2 meses atrás, esteve avaliando os nossos garotos lá, então a gente tem esse momento oportunizar. Sim, de os gerar garotos oportunidade. Treinando, né? só estão treinando para treinar? Não estão. Então, a gente traz os clubes para poder observar e para ver se faz uma captação de alguns garotos para poder estar fazendo um acompanhamento dentro do clube, mas lá na avaliação eu prezo muito para falar assim, é o seguinte, ó, vocês não são obrigados a virarem atletas profissionais. Legal. Tá bom? A gente está oportunizando, estamos. A gente quer que isso seja importante, a gente quer que isso vire corriqueiramente dentro da escolinha, sim, mas a maioria das vezes a gente deixa os garotos, porque a gente sabe que a vida para virar atleta de futebol profissional é muito difícil. Mas o mais importante é os pais saberem que estão ali investindo, porque é um investimento, os pais querem saber o que estão investindo, no que meu filho está se desenvolvendo. Mentalmente, cognitivamente, fisicamente, tecnicamente. São as 4 propostas a colocar o filho lá na escola, lá no Brasil. Legal. Mas tem alguém que entra lá e... Por exemplo, eu até conversei com você, quando começou o Brazucas, aí eu falei do João, né? Que eu falei, agora ele vai entrar de férias, levar ele lá pra ele... Pode levar. Nenhuma intenção de... Pode levar. Não, porque ele tem que seguir essa carreira. É mesmo pra questão física. E tem alguém que já chegou lá, tanto o pai quanto o menino, não, eu não tenho intenção de carreira, não. É que eu quero só me desenvolver fisicamente, o pai coloca a criança lá pra ela
pra ela correr mais, né? Pra ela... E tem alguém que chega assim, com essa intenção? Acontece. Tem, na mesma proporção que coloca o filho para se desenvolver, para ser atleta profissional, que tem garotos que aparecem nessa situação, tem garotos nessa proporção também, muita, na verdade. Ah, eu quero que meu filho, igual eu falei, melhorou muito nessa questão. Tinha menos... Ah, vou colocar meu filho para fazer escolinha? Não, só gastar dinheiro. Não, hoje em dia os pais, ó... Independente do... Júnior, preciso de um apoio. Meu Legal. filho tá depressivo. Só fica em casa jogando no celular. Meu filho tá entrando... Preciso de um apoio. Júnior, obrigado. Legal. Em 2 meses meu filho é outro. Eu ia Meu filho, ele perguntar abraça... isso. Meu filho abraça a situação agora. Ele gosta de estar aqui. Ele gosta de competir. Ele tá aprendendo com as derrotas dos jogos, com as vitórias também. Mas ele tá aprendendo a ter esse conflito agora dentro da cabeça de derrotas e vitórias muito melhor. Antigamente era um menino que não aceitava muito, então através do esporte, entra naquela que eu falei, cognitivo, exato, mental. tudo isso. E a maioria das vezes entra garotos na busca pela escolinha para essa situação, o pai procura, fala, ó, não quero. E aí, melhor de todos os cenários, é o garoto se desenvolve muito, a ponto de estar entre, depois ficar federado, é mó barato. Hoje eu nem imaginava que meu filho ia ter uma proporção tão grande. Falei, às vezes vocês não imaginam até onde os filhos de vocês podem chegar. Sim. Talento escondido. A gente fica tão, às vezes, receioso. Não, eu não sei se você já é pai ou não. Ainda não. Ainda não. Se tiver esse privilégio um dia, Deus ele coloca na nossa vida essa cerejinha do bolo. Ser pai é maravilhoso. Aí, às vezes, a gente fica aprendendo. Eu mesmo com meu filho, aí... como que é? Casa de ferreiro, espeto de pau? Isso, é o Casa de ferreiro, espeto de pau. Aí eu quero ver os filhos que estão lá sendo trabalhados com a gente voar. A gente imagina eles nas nuvens. Entra aqui só com a ideia de socializar, integrar, e daqui a pouco, meu filho, o moleque tá comendo a bola. Tá disputando o Campeonato Federado, coisas que já aconteceram lá no Brasil, que já, às vezes o menino entra num arroz e feijão. Básico, né? Entra básico, às vezes nem básico, às vezes não sabe nem andar. E daqui a pouco o garoto se desenvolve tanto. Isso por conta também da vontade do garoto, também da... De enxergar a oportunidade. Do esforço dele, porque eu falo pra eles são as estrelas do show. Eu não sou nada, sou só ferramenta de apoio. Emocional, físico, técnico, cognitivo. E aí eles se desenvolvem. Claro, não faltando, né? Porque ficar faltando direto, o garoto não se desenvolve. Mas um garoto que vai frequentemente, ele vai se desenvolver. E aí chega nesse ponto aí, às vezes o garoto se desenvolve demais e voa. Que benção. E eu ia falar sobre a disciplina mesmo, essa questão de disciplina. Porque, por exemplo, a gente dá aula em escola estadual. Você já trabalhou em escola estadual também? Já. Escola pública, eu quero dizer. E a gente vê muita indisciplina. E o futebol, ele proporciona isso pro aluno. Eu ia justamente perguntar isso, se alguns pais, ou você mesmo já viu a transformação. Aquele menino que chega todo marrento, que não sei o que, de repente brigando com os coleguinhas, ou não aguenta perder. E aí, com o tempo, você percebe essa transformação no comportamento do menino. Às vezes a gente consegue E menina fazer. também, aproveitando a pergunta, menino e menina ou só menino? Não, meninas também. Meninas a gente também. tem a princesa lá agora. O projeto é novo, entra uma primeira princesa lá. Até Legal. fazer um salve aí pra ela aí. A nossa Dali lá, tem 8 anos lá, tá brilhando lá no meio dos meninos e daqui a pouco aparece uma menina assim, vai aparecendo mais, né? Sim. E a gente dá essa oportunidade. Essa questão de disciplina, ela é primordial, né? Pra chegar. Hoje ninguém quer problema, entendeu? Dentro dos clubes ninguém quer problema. A gente é uma escola porque a gente é formação, mas a gente forma pra exatamente o garoto, de repente... Poder ir pra um clube, né? De repente pro clube, né? Certo. Tá brilhando, tá tão bem se destacando nos treinos, porque não oportunizar uma avaliação pra esse garoto, igual a gente tá com essa ideia. Mas, assim, a primeira coisa que a gente pega muito é a questão de disciplina. Por quê? A gente fala isso não porque a gente quer só um ambiente favorável pra gente lá. A gente fala que, pra eles, de verdade, assim, gente, ninguém quer problema num clube. Como vocês querem virar atleta profissional no clube lá, por mais talentoso que você seja, a gente não tá mais... Edmundo,
Romário, Que você pode Ronaldo. faltar. Esses Pode caras faltar aí nos não, a treinos. gente aceita porque o cara é fenômeno, sabe? É ET. Hoje o clube não tá mais assim. Os clubes grandes do celeiro nacional e até fora do país, eles não querem mais. Nacional, paulista, enfim. Sim. Os caras não querem mais um problema lá pra poder ficar cuidando. O garoto tem que chegar lá mentalmente preparado. Sim. A gente não pode ficar perdendo tempo com um garoto que está dando problema. E antigamente fazia isso. A gente fazia muito mais. Isso os clubes faziam muito mais antigamente. Eram bem similares à formação. Sim, eles aceitavam mais, né? Aceitavam e queriam Se o cara fosse bom, né? Bom. queriam formar, É. né? Com mais proporção, com mais tempo, dar mais tempo ao tempo. Hoje em dia nem tanto. Eles Essa não questão têm esse tempo. disciplina dentro do clube pesa muito. Tem E a que gente joga isso chegar- pra eles. Fala, a gente não quer só que o nosso treino seja favorável, que seja legal, seja bom. Mas é porque vocês estão no meio de uma situação que, assim, ou você melhora por bem, ou quando chegar lá você vai bater e voltar, vai ser dispensado. É. Porque vai mesmo, ninguém Sim. quer garoto, você dá 3 resmungadas aqui pra mim, me xingou. Pode pegar a cartinha lá e assinar e pode ir embora. É assim que funciona. E vocês gerenciam também a carreira desses alunos, caso surja a oportunidade? Ainda não entramos nessa parte também, mas futuramente Sim. nós estamos pensando também em fazer esse Legal. acompanhamento, né? A gente não pode assinar nada, porque garotos de menor não pode assinar, né? Nenhum tipo de No caso, contrato. é os pais deles que assinam o contrato. Teria que assinar um contrato assim. Eu sou meio ainda leigo para essa questão. Por isso que preciso do Yuri forte. Yuri, Yuri, já vamos lá. abraço o Júnior aí, abraço o Júnior Nessa pra, questão pra aí essa da causa. área do direito e da área esportiva, o Yuri vai me direcionar para isso daí. Que legal, né? Assim, quando os pais te procuram, né? Porque qual que é o diferencial da Brazucas das outras escolas aí, para que você já faça seu merchan, né? Já aproveita, faça seu merchan aí, para que o pessoal já saiba quais são os diferenciais que vão encontrar na Brazuca. A gente, igual eu falo, né? A gente trabalha com essa proporção, né? E né? Esse direcionamento mental, físico, igual eu falei. Eu acho que é o ponto mais forte do Brazucas é isso. A gente Ai, que benção. fazer essas reuniões Certo. com os pais, explicarem essa humanidade, essa parte humana que é o que diferencia. Né? Sair um pouco do... Claro, né? Vem uma onda muito forte de inteligência artificial. Espero que não chegue tão forte na nossa área. Ah, porque não, ainda... acho muito difícil. Porque é muito difícil. Porque a gente precisa muito mesmo, trabalhar olho no olho para que eles possam desenvolver. Então a gente tem essa parte muito humana. Eu acho que o forte do Brazucas é isso. É a força que a gente faz do desenvolvimento dos garotos nesses 4 aspectos. Sim. O mental, físico, técnico e o cognitivo deles. Aprender tudo isso para transformar para a vida deles. Perfeito. Fazer com que eles sejam homens ou mulheres que sejam bem resolvidos mentalmente, que tomem decisões boas, que fisicamente sejam dispostos, que tecnicamente sejam qualificados. Na hora que eles sentarem numa mesa de entrevista, não ter o mesmo, por exemplo, eu tive um preparo bom, né? Lá com o Alan, lá com o Marcelo, quando começou, quando eu era garoto, eu entrei um pouco mais tardio ali. Eu não comecei tão cedo, igual os meninos lá, 7, 8 anos de idade, 9 anos. Já comecei com 13 pra cá, eu comecei mais velho. Também comecei por essa idade. Mais também. velho, a gente também não tinha tanta mentalidade assim, escolinha de futebol. Na nossa época era poucas escolinhas. Poucas e era cara também, né? Era poucas e era caro. E aí, com 13 anos pra 14, que aí o Marcelo abriu as portas lá, né? O Alan. E aí a gente teve essa visão do esporte, mas pra gente, assim, é difícil hoje em dia, né? A gente ter a mesma risca de antigamente. Então, fazer com que eles se desenvolvam igual a gente se desenvolveu através do esporte, para isso transformar para a vida depois, mesmo. Ser homens que façam bem para a sociedade, que sejam depois até para essa questão religiosa, depois, né? Essa questão com Deus também sejam pessoas de respeito, que as pessoas respeitam. Sim. Né? Também. Que gerem valor, né, para a sociedade.
é um comentário, né, que eu vou falar agora, nem de repente uma pergunta, mas eu acho super importante, achei magnífico esse diferencial da Brazucas, porque nós sempre comentamos nos podcasts ou nas nossas conversas em off, que o quanto nós ouvimos de professores, de tios, às vezes de pais, né? As crianças ouvem isso, você não vai dar em nada, você vai puxar carroça, você isso ou aquilo, sabe? Você vai lavar banheiro. E a palavra da autoridade tem poder. Aliás, toda autoridade é constituída por Deus. Então, acontece que ele tem esse poder nas palavras. E nós ouvimos muito isso. O Thiago fala que ouviu muito a professora chegar na sala de aula e falar: vocês não vão sair desse bairro. Vocês não vão sair daqui. Vocês vão viver na miséria. Tipo assim, né? E nós ouvimos muito isso. E isso vai sendo impregnado na mente deles. Até pelas mídias, né? E aí você vem com esse trabalho de transformar essa mentalidade, né? Aqui na Zona Leste, aqui na periferia. Ou seja, eles vão crescendo. Apesar que o Três Maria... ainda tem periferias ali, né? Tem muitos lugares. É um lugar um pouco mais... Mas é comunidade. Então... eu achei muito importante isso, você mudar essa mentalidade, sabe? Eu converso muito com o Thiago também, que eu, no meu trabalho lá no estado, eu estou bem mais contente esse ano, que agora eu estou eventuando, então eu tenho bastante tempo de conversar com eles, sabe? E eu, mesmo antes, eu sempre trabalho nesse sentido. Às vezes um aluno fala pra mim, professor, é que eu sou burro. Eu, nossa, aí ele leva bronca. Exatamente aí ele leva bronca. Eu falo, não fala isso. E é o que a gente combate mais, é os problemas da mente. Exatamente. Nem os físicos, nem de ter um tênis, porque antigamente na nossa época era assim, nunca vou ter aquele tênis. Nunca vou ter aquela camiseta. Sim. A gente era muito assim. Nunca vou... A gente quer de periferia, né? Nunca vou ter isso. Mas, a dificuldade de hoje eles terem um tênis, uma camiseta, é muito difícil. Os pais se viram e mexem, se rebolam, conseguem as coisas. Sim. Digo porque eu trabalhei não só ali na região do Jardim Três Marias agora, na Penha, outras comunidades também, Danúbio. Então a gente, Danúbio ali no meio de Matarazzo, comunidade ali no meio de Matarazzo, perto da Bel Tavares ali, a gente comunidade mais humilde ainda. Vendo, assim, meus pais conseguiram me dar um PlayStation. Falei, caramba, PlayStation 4. Tá avançado, né? Não, tão legal, tá todo mundo... Assim, claro que a gente sabe que o Brasil não tá numa situação fácil financeira. Sim, mas comparado Mas os pais mexe pra lá, mexe pra cá, se vira, o filho consegue ter. A gente não tem, mas o filho vai ter. Sim. É isso. A gente determinou certas coisas assim, né? Sim. Mas o principal desafio não tá aí em ter uma condição ali financeira, que os pais, eles estão conseguindo, é mais essa questão mental. Os pais não estão conseguindo domar os filhos mentalmente. Entendi. E aí traz isso pra gente poder dar um suporte. Entendi. Porque é o que mais sai da boca deles. Eu não presto. Eu não consigo. Eu não posso. Não vai dar certo. E a gente é uma luta constante. É uma luta mental. Parece uma luta espiritual em certos momentos. E essa base que a gente tem, que eu sou muito mais, assim, limitado. Mas Deus sabe das minhas limitações. Né? O mínimo que eu sei da palavra de Deus, eu tento transformar para eles em forma de incentivo mental. Sim. Assim, você consegue dar, né? Deus, ele não é um Deus de desistir, não é? O nosso Deus é um Deus vitorioso, é um Deus imponente. Então a gente transfere muito para isso também. Essa base que eu tive, que a minha mãe me ajudou muito, essa questão, Legal. Sempre me carregando, né? Na fase da adolescência a gente não quer ir pra igreja, né? Eu acho que é uma coisa que é a melhor fase da vida, mas não. Mas é a fase que a gente mais se fica rebelde, né? Mas ali ela, né, agradeço imensamente. Dona Severina, te amo, Dona Severina. Um abraço, Dona Severina. Te amo, Thalita, viu? Por falar que eu falei um podcast, não falei que não te amo, então. Te amo, viu? Tá escrito aí, registrado. Dona Severina lá, Dona Silvia lá, ela falou, ela foi essencial, assim. Porque, igual eu falo, eles têm muita dificuldade nessa questão.
Essa Entendi. questão mental que a gente não teve tanta dificuldade. Sim, Quando sim. o pessoal xingava a gente não se abatia, não. A gente pegava, a briga de moleque era assim, você xinga, você também. Aí daqui a pouco tava saindo na mão e daqui a pouco tava brincando de Isso, novo. exatamente. Quando criança. Mas, hoje em dia, até eles são similares. Mas eles deixam se abater demais essa questão aqui mental. Que um fala, o outro vai acreditando. Então, me chamou de burro, meu. Sim. Vou me trancar dentro do quarto, por exemplo. Isso não algo- pode acontecer mais, né? Mas eles ainda... É algo que a gente realmente precisa trabalhar aí nos jovens. Eu sei que você já está fazendo isso, que você falou que é um dos pilares, né, do seu trabalho. Mas assim, meu amigo, eu sei que vamos precisar trazer você aqui de novo, Vamos. né? Vamos precisar trazer você aqui de novo para você contar um pouco mais dessa história, né? Estamos aqui já encaminhando pro fim. Eu gostaria que você deixasse para aquela câmera ali suas redes sociais, como encontrar a Escola Brazucas, tá? Olha, eu vou mandar aí o @Brazuca Juniors Academy, que é o da escola. Se quiser falar o Certo. telefone, E aí... pode falar também. Ai, gente, o telefone correu da minha mente agora. Não Tá fique ali, em paz, se eu a gente, nós a coloca gente na põe no descrição. link. Depois a gente coloca Na na descrição Isso, lá na o número descrição. do telefone, perdão. Mas Tranquilo. o meu é @junior_silva personal. Então o pessoal pode acessar lá também. Acompanhar alguns trabalhos de alto rendimento que a gente faz com alguns alunos de personal lá dos clubes. Que a gente usa muito o Instagram para isso também. Perfeito. Perfeito. Legal. Queremos agradecer Valeu por você demais, ter vindo é louco. aqui, né? Ceder seu Uma tempo. satisfação. Ceder seu tempo, ceder um pouco do seu tempo, Sim. compartilhar um pouco do seu conhecimento na área do esporte. Sim. Né? Somos muito gratos por isso. Eu agradeço também, obviamente, agradeço muito, fico feliz. Não foi difícil, viu, trazer esse menino. Jogador difícil, jogador a caro, agenda jogador foi, ó, caro, jogador rapaz. Peço desculpas aí, porque Não, foi que difícil. isso, foi difícil. muito E graças treta, a Deus os por horários- isso. O cara queria chamar um podcast no horário do treino lá do Brazuca. É. Eu via no Não, começo. isso- não isso- dava. E isso era de noite, né? Quer dizer De que noite, o trabalho tem bastante, graças Tem, a Deus. graças a Deus. Isso é bom, mas, Júnior, muito obrigado mesmo. Manda um abraço mesmo. lá pra Thalita, manda um abraço pro Dani, Do com Filho certeza Próspero. depois eles vão estar Vocês estão assistindo. convidados lá pra festinha que vai ter lá. Pô. Ô, Vai ter velho, um churrasco eu lá. Vou vou, chamar hein? vocês lá pro churrasco Sim. do Brazucas aí logo mais. Nós hein? vamos. E nós agradecemos ao Vitor. Vitor, que está aqui Vitor, com a obrigado gente. também, valeu. Vitor, abração. Vitor tá Nosso novo suporte, Filhos Prósperos. Vocês ouvem nós falar Kaique, agora nós também tem o Vitor. Agora tem o Vitor, tá aqui na área. E somos muito gratos mesmo. Vou até pedir pro Vitor colocar, não sei como que tá a imagem agora, se tá a da televisão, a central, mas pode deixar ali. O pessoal tá acompanhando os nossos patrocinadores, Nosso patrocinador. pessoas que têm nos ajudado aí, tá bom? Então, agradeço a você que nos acompanhou. Graça e paz para sua vida. Já não esqueça, ou melhor, eu aprendi que não deve falar não esqueça. A gente usa um não, senão a né? O pessoa Rodrigo esquece, Silva né? tava falando esse negócio do não. Lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? Coloca aí o seu comentário, se você entendeu, gostou dessa entrevista. E para achar o Júnior e o Brazucas, vai estar aqui a descrição tudinho de como encontrá-lo. Até breve, fica com Deus, graça e paz a todos. Valeu.